Ótimo. Então, agora oficialmente, muito boa tarde a todos e a todas. Chegamos à 16ª sessão desta competição simulada em Direito Eleitoral, que já é a maior competição simulada sobre o tema no Brasil, o que muito nos orgulha. É também a última sessão das rodadas orais classificatórias. Isso torna ainda mais prazeroso aqui estar, porque sabemos que completamos com muito êxito essas 16 sessões classificatórias e em breve teremos a listagem das equipes classificadas para as quartas de final da nossa competição, que formarão um time que aqui se encontrará em Curitiba presencialmente no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral durante as rodadas semifinais e finais. Enfim, recebo as equipes da Isulpar e da Advocacia Rodrigo Horta. Parabenizo por vocês aqui estarem hoje, representando sua faculdade e seu escritório de advocacia, o que muito deve honrar os seus colegas, tanto de faculdade quanto de escritório. E também agradeço e cumprimento a nossa corte julgadora de hoje, Ju Bastos, Fernandes, Dani Galvão. São julgadores que vocês já conhecem. Se não conhecem pela competição, certamente já leram algum livro deles, alguma jurisprudência por eles produzida e por aí vai. Então, além de vocês estarem participando dessa competição, vocês certamente aprenderão com o nosso fórum julgador de hoje. Sem mais delongas, eu gostaria de fazer algumas orientações que vocês já conhecem. Estamos na última sessão, conforme eu havia comentado, mas aqui irei repetir apenas para que todos estejam cientes e para reforçar também as orientações. O tempo disponibilizado inicialmente às equipes será de 15 minutos. Como todos muito bem sabem, esse tempo ele precisa ser obrigatoriamente dividido entre os dois competidores e teremos também o tempo de réplica e de tréplica. Cada uma dessas etapas contará com 3 minutos. Então, para nós aqui iniciarmos a nossa sessão, eu gostaria de indagar aos participantes, iniciando pelo polo ativo, que é a Isulpar, sobre a distribuição de tempo, iniciando com quem irá começar falando. Doutor Guilherme, começará eu, Heloísa, com 8 minutos, posteriormente o Ricardo com 7 e a réplica fica com ele também, no tempo integral da tréplica. Então, Heloísa, 8, Ricardo, 7, réplica e tréplica com ele, né? Você vai começar falando, Heloísa, é isso? Isso, eu começo falando, Tá. A Monique, que está no nosso operacional, já mandou no chat. Eu já volto a conversar com vocês para vocês me confirmarem, tá? E agora eu consulto a Gabriela. Doutor, vai ficar 6 minutos para Mariana na preliminar e 9 minutos para Gabriela. E depois os 3 minutos fica comigo também. Gabriela, acho que teve uma interferência. Pode repetir, por favor? Tá dando para escutar? Tá dando. Acho que foi uma interferência momentânea. Tá ok? Sim, só Fica por... 3 minutos de preliminar para Mariana, 9 minutos fica comigo e os outros 3 também comigo. É Mariana, Gabriela e Gabriela. 6, 9 e 3. E você vai começar falando? Mariana. Mariana. Certo. Isso, Par, confirma o tempo exposto no chat? Oi, eu acho que a minha internet tinha dado um bugzinho. 8 minutos, eu, Heloísa, começo falando e posteriormente o Ricardo. Sim, Eu sim. confirmo no chat, Guilherme. Tá tudo certinho. Confirmado, então. E a advocacia Rodrigo Horta? Confirmado também. Confirmado. Ótimo. Então, aquelas orientações clássicas, aos que não são parte ativa nessa competição, eu peço que permaneçam com as suas câmeras desligadas, os seus áudios mutados, que será uma sessão simulada, então eu peço a vocês que usem os tratamentos corretos e todas essas formalidades que vocês conheceram na última rodada que participaram. Relembro que o caso
aqui tratar de lavra do professor Valber Agra. É um caso que vocês conhecem bem, pois elaboraram os memoriais escritos, que aqui agora se submeterão a sustentações orais e também a indagação dos nossos juízes avaliadores. Sobre essas indagações, as perguntas dos juízes avaliadores, eu relembro que elas serão feitas durante a sustentação oral de vocês, ou seja, vocês sim serão interrompidos. Não aguardem para responderem ao final, mas sim durante, porque isso também contará como pontuação a vocês, certo? Alguma dúvida dos competidores? Alguma dúvida dos avaliadores? Tudo certo. Só relembrando, a Dani é a doutora Daniela é a nossa presidente, não é isso? Nessa sessão é a Ju Bastos, a presidente, professor Fernandes. Mas se quiser trocar, não tem problema. Faça que as honras. Não tem problema. Tá muito bem por posta, favor, tá muito Ju. bem posta. É porque na última, Ju, a Daniele foi a presidente. Não só era que eu não sabia ainda quem presidiria, mas será uma honra ser presidido por Vossa Excelência. Então, aproveitando o gancho do professor Fernandes, passo de imediato a palavra à nossa desembargadora presidente. Obrigado. Então, uma boa tarde a todos, todas. Gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade à Abradep, cumprimentar a todos dessa sessão, né? Iniciamos o julgamento dessa sessão, cumprimentando aqui o desembargador Raimundo Fernandes Neto, a desembargadora, a doutora Daniele Galvão, cumprimento o nosso secretário dessa sessão, Guilherme Isfer, e cumprimento todos os advogados aqui envolvidos, né? Representando a Ensupar, e também a Advocacia Rodrigo Horta. Inicialmente, então, passo primeiramente a palavra à equipe 1, iniciando aí a contagem de seu tempo. Vossas Excelências, boa tarde, cumprimento a todos os presentes, secretária, presidente, advogados e embargadores, boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de iniciar com uma introdução, na verdade, um apelo a Vossa Excelência, antes de irmos aos fatos, para que Vossa Excelência não permita que a defesa utilize-se de levantamentos de princípios constitucionais sérios para destoar ou levar este juízo a erro de modo a permitir que uma grande injustiça aconteça. Pois dizer ou aceitar uma narrativa de que os atos de campanha não ocorreram de forma legal ou, melhor, inconstitucional é um terrível engano e um desrespeito à nossa democracia, porque princípios de isonomia e pluralidade não nasceram por acaso. O constituinte originário, quando olhou para a nossa nação, considerando nosso histórico nacional, nosso histórico político... Uma indagação. A colega advogada fala pela parte recorrente, parte ativa ou parte passiva? Só para o conhecimento da corte, melhor entendimento meu. Desembargador Fernandes, me corrija se estiver errada, mas entendi que a Ensupar fala pelo polo ativo, né? É isso? Isso. Pois não. Desculpe, então, a interromper a doutora Heloísa, e pode prosseguir. Posso? Pode sim. A palavra é sua, doutor. Então, continuando, quando o constituinte originário ele olhou para a nossa nação, para o nosso país, considerando o nosso histórico político nacional, ele desejou construir uma sociedade justa, sem a receptividade de abusos de poder, sejam eles políticos, econômicos ou pelo uso indevido dos meios de comunicação. Pois bem, vamos aos fatos, em que se move uma municipalidade inteira em favor dos candidatos em tela, inclusive onde a candidata já foi prefeita, já foi governadora, portanto, tem plena consciência, tem pleno conhecimento dos atos de campanha que aconteceram, mas tudo bem, vamos aos casos, caso a caso. Bom, primeiro teve um grande ato de campanha, né, onde o Vadson Abreu, ele é prefeito de Lages, do estado Y, e daí nisso foi reservado um clube com piscinas para que a Marluce e o Cícero eles fossem lá, discursassem, e esse evento ele era aberto ao público também. Mas qual que é o problema disso aqui, né? Qual que é o problema do que está acontecendo aqui? Porque, veja, Excelência, há 2 pontos aqui para a gente trabalhar. Primeiro, isso não se trata, né? Não se confunde em hipótese alguma
teve, né, a questão da banda ali, mas não se confunde em hipótese alguma com um artista em seu show expressando a sua opinião, a sua vontade ou a sua criticidade política. Não se trata disso. Porque o que se trata aqui é de uma contratação de banda para oferecer festa, para oferecer música, para oferecer entretenimento. Porque, veja, em última instância, tudo bem, todo ato de campanha, todo ato eleitoral, em última instância, o que ele deseja é conquistar o voto do eleitorado. E qual que é o problema disso? Né? Sendo que nós somos uma nação pluripartidária, sendo que somos uma nação pluripartidária e, em última análise, o que se pretende é, de fato, conquistar o voto do eleitorado, mas qual que é o problema disso? O problema é que eu peço para que Vossa Excelência tenha olhos muito atentos aos autos, porque nisso, nós tiramos a igualdade, a isonomia que deve ser proporcionada a todos, a luz da isonomia ela deve estar sobre todos os candidatos, e isso aqui não ocorre no presente caso. Esse é o problema, é a falta dessa isonomia que impera nesses autos e que impera nesses atos de campanha realizados por Marluce e por Cícero, porque aqui não ocorre uma oportunidade igual a todos os candidatos, principalmente porque é o próprio prefeito da cidade que está fazendo isso, é o próprio prefeito que está proporcionando uma situação para levantar uma candidata em si. Portanto, o problema, a acusação não diz que o problema é o ato de campanha em si. Tá tudo bem, porque o nosso país é um país democrático, aceita vários partidos, aceita várias ideias e vários candidatos, mas o problema que nós enfrentamos aqui é que se está oferecendo essa mesma oportunidade, essa mesma isonomia a todos os candidatos, me parece que a resposta é não. E adiante, indo para o segundo ato de campanha, e eu já vou desenvolver em relação aos abusos de poderes, mas indo para os atos de Jurema, né? Então, o que acontece aqui? Aproveitando-se do aniversário da cidade, coloca-se à exposição dos munícipes, né? O que o prefeito Mário Jorge ele faz em Jurema? Ele pede votos em prol daqueles candidatos, da Marluce e do Cícero, discursa sobre isso, sobre os benefícios, ressalta aos munícipes os benefícios e o pior, ainda divulga o evento nas redes sociais sobre a campanha da Marluce, né? Nas redes sociais da prefeitura. E, de novo, qual que é o problema disso aqui? O problema disso daqui é que a própria Constituição Federal proíbe. Esse é o problema, porque, primeiro de tudo, que aqui se faz uma manipulação da reflexão do eleitorado, porque eles estão chamando o eleitorado para refletir, para pensar, porque eles falam, reflitam. É isso que está acontecendo. Porque o que o prefeito está falando é, olha, se a Marluce se ela for eleita, para nós vai ser muito bom. Pela ordem não, acostumado a ser advogado pela ordem, né? Eu queria só ficar claro, para indagar para o advogada, quais são, eu não entendi bem quais seriam os dois fatos específicos, acho que ficou meio misturado qual seria um fato e outro fato, e se nós estamos tratando de conduta vedada ou abuso de poder, só para eu ter um certo esclarecimento sobre o... Muito obrigada. Perdão, desculpa. Imagina. Pode responder? Pode sim, doutora. Perdão, excelência. Desculpe, ficou mesmo faltando expor. A conduta aqui em questão seria a conduta de showmício, e a conduta que já é proibida tanto pelo artigo 39, lá da nossa Lei das Eleições, né, 9.509, e também pela resolução 23.671 de 2021, que seria a resolução que regia os fatos à época. Então, no seu artigo 17, que também proíbe essa conduta de showmício. Respondido? Quer que eu desenvolva algo mais? Doutora Daniela, gostaria de aproveitar o momento e fazer alguma pergunta? Ainda não? Não, era a pergunta mesmo da esclarecimento entre as duas condutas. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Ju. Perfeito. Perdão, gente, ficou um pouco no vácuo mesmo, desculpa. Mas voltando. Doutora Heloísa, eu tenho uma pergunta. Você estava também comentando, aproveitando o ensejo, você estava comentando do fato em Jurema. Há que se demonstrar o impacto das divulgações feitas nas redes sociais, por alguma razão, por algum motivo, do ponto de vista jurídico. É importante, é necessária a demonstração do impacto?
Com certeza, Excelência. Até porque na verdade, a própria Lei Complementar 64 e até mesmo o TSE, ele vai dizer que é justamente esse impacto, né, que é o que eles chamam da gravidade das circunstâncias, que não seria o ato abusivo em si que seria, né, o levado em consideração, mas justamente a gravidade das circunstâncias, aquilo que ela impacta. Então, por exemplo, nesse sentido que a senhora está perguntando, se a gente olhar lá para o primeiro fato, que é uma cidade que tem 80 mil habitantes, para esse fato em Jurema, que você está colocando, né, que se coloca as publicações nas redes sociais da prefeitura, o que é proibido, inclusive, né, por ordem constitucional, com certeza o impacto, entendo eu, que o impacto dele, ele já nasce da publicação em si, porque já não é permitido, já é uma conduta vedada pela Constituição. Então, dessa forma, sim, ele impacta, tá? Satisfeita, doutora? Pode continuar. Então, tá bom. Pode continuar? Sim. Então, tá. Então, como eu estava dizendo, esse evento ele ainda foi ainda divulgado o evento nas redes dos atos de campanha nas redes sociais da prefeitura. E, de novo, né, como eu estava respondendo agora até a pergunta da doutora, qual que é o problema disso aqui? O problema disso é que a própria Constituição Federal, ela proíbe. Esse é o problema, porque aqui se chamou o eleitorado a refletir sobre essa candidatura da candidata a governadora à época. E daí, o que acontece aqui, né? Você está mexendo com a reflexão do eleitorado e eles pensam, olha, ela veio até aqui, pode ser que posso votar nela. Só que, de novo, o que isso fere? Fere o princípio da isonomia. E não só isso, né? O próprio artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, veda isso, porque isso também viola o princípio da impessoalidade. Então, ele publica, né, de modo institucionalizado os atos de campanha da candidata governadora Marluce. E daí o que se acontece aqui? Se acontece uma promoção pessoal. Então, sendo lá o artigo 37, parágrafo 1º na Constituição vedando isso, a gente tem que, no artigo 74, né, para a gente conseguir fazer um cruzamento de informações legais, lá a gente tem essa Constituição que está proibido esse ato, principalmente porque se está usando uma rede institucionalizada para fazer uma promoção pessoal de um candidato, e a gente tem que, lá no artigo 74 da 9.504, que quando isso acontece, e se está, inclusive, sujeito ao cancelamento do registro ou até mesmo do diploma daquele referido candidato. E, inclusive, isso também já foi reconhecido no recurso especial eleitoral pelo ministro Benedito Gonçalves, tá? Na 0600-46744. E acho que o meu tempo... Faltam 2 minutos, né? Bom, então eu gostaria de dizer, né, que com tudo isso a gente percebe um impacto no eleitorado e a forma do abuso de poder econômico e político. Poder econômico pelo showmício, porque primeiro, né, novamente, feriu a isonomia, e esse showmício, se eu hoje quero ser candidata a algum cargo político, eu não tenho dinheiro de onde tirar, não tenho onde colocar esses valores para eu conseguir arcar com banda, com tudo. Então, encerrou meu tempo, desculpa. Acho que pode concluir, né, presidente? Acho que pode concluir. minuto para conclusão. Perfeito. Então, tá. Então, ele fica caracterizado, o showmício, ele passa pelo abuso de poder econômico. E o abuso de poder político, ele entra com o desvio de finalidade, justamente porque se colocou todo um festejo para a população, e daí a finalidade disso era tão somente a promoção de um candidato. E aí a gente junta com a gravidade das circunstâncias que o TSE já trouxe, a Lei Complementar 64 também, porque aqui o que se faz é a capacidade do homem determinar o comportamento do homem, como diz o professor Alvin, né? Aqui a gente está diante do fenômeno obstrutivo da plena cidadania, que então ela macula essa liberdade de consciência de voto e ela corrompe a genuinidade do voto do eleitor também, viciando então o princípio da isonomia. E assim eu encerro a minha oratória. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Passamos a palavra ao doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar vossas excelências e demais compoentes da sessão de hoje, que estão nos prestigiando, tá? E nobres colegas advogados, tanto da parte acusatória quanto de defesa. Tá? Em continuidade à fala da doutora Heloísa, eu vou pautar os fatos 3 e 4, tá? E depois, na sequência,
concluirei a minha fala. Só para breve conhecimento, né, para se situarmos nos fatos alegados, o fato 3, né, colabora com alguns pontos que a doutora Luísa já apresentou, pois, no fato 3, a candidata Marluce da Silva, ela contratou, né, uma empresa chamada Jatacorp para disparos em massas de informações. Perfeito. Essa empresa pertencia ao seu irmão, né? Se eu não me engano, salvo engano. E qual o objetivo dessa contratação? Foi referente à descontextualização de um caso que foi julgado, né? Já foi dado sentença de improbidade administrativa diante de Fernando Cabral. E com isso, a candidata, além de contratar esses serviços, ainda junto com seus colegas, né, prefeitos, tanto de Lages e de Jurema, começaram a divulgar informações, fake news, sobre o candidato Fernando Cabral, com o objetivo de rebaixá-lo e ofendê-lo diante ao pleito eleitoral, né, diante a sua candidatura. Tá? Vamos lá, Excelência. Depois ditos fatos, vamos passar um pouco de como chegamos nesses fatos, como comprovamos esses fatos, tá? No dia 10 de setembro de 2022, o jornal do Estado Y apurou à imprensa que a empresa Jatacorp, do sobrinho de Marluce, corrigindo, comprou pacotes de disparo em massa do WhatsApp da empresa Umbrella Corporation, através da empresa do sobrinho Jatacorp. E o que foi feito o que foi apurado, né? Qual a finalidade, qual a tese, qual a publicação feita em relação a Fernando Cabral? A publicação feita foi que fizeram uma alusão a Fernando Cabral, uma pessoa algemada, né? Dizendo que ele foi condenado pelo ato administrativo, sendo que ele foi inocentado nos autos, e isso, Excelência, no dispositivo legal, estabelece que, no artigo 57, a linha H da Lei 9.504, se me permite a leitura, estabelece sanções para divulgação de notícias falsas, fake news, entre parênteses, com finalidade eleitoral, incluindo a responsabilidade dos candidatos e partidos. Também, o Código Eleitoral dispõe no artigo 323, que define como crime a divulgação de fatos inverídicos em relação a candidatos, capazes de influenciar o resultado das eleições. Então, diante disso, estamos claramente diante de um fato de uso indevido de meios de comunicação, tá? Que também está interligado com o abuso de poder econômico, pois a candidata Marluce contratou essas empresas e esses disparos de massa com devidos fins ilegais. Diante disso, eu também, à luz da lei, eu gostaria de ler o artigo 22 da Lei 9.504, que estabelece que o abuso de poder econômico é caracterizado pelo uso excessivo de recursos financeiros com a finalidade de influenciar o resultado das eleições, que, linkando com o uso indevido, atinge o seu ato ilícito, né, que é a pretensão de Marluce quanto o desfavorecimento do candidato Fernando Cabral. Também, em contrapartida, linkando essas informações com os documentos finais, os documentos que foram juntados nos autos da Operação Locke, foi estabelecido também que, após investigações e um dossiê, Excelências, da operação, que em 2022, durante o pleito da lisura eleitoral, foi descoberto que Marluce da Silva estava envolvida com os prefeitos, tanto de Macondo quanto de Lages, né? E para formar um gabinete de ódio contra o candidato Fernando Cabral. Ou seja, eles utilizaram de recursos públicos, utilizaram-se de funcionários públicos através de coação, de condutas ilícitas para promover o candidato em si, tá? Isso... Senhora presidente,
Eu tenho uma dúvida, poderia fazer uma pergunta ao doutor Ricardo? A palavra é sua, desembargadora. Obrigada. Doutor Ricardo, o senhor falou dos documentos que foram juntados da operação. Esses documentos, na visão né, da sua defesa, eles devem gerar efeitos imediatos em relação aqui na AIGE e nas discussões que estão sendo feitas, ou tem uma independência entre as instâncias administrativa e criminal? Aproveitando a indagação, doutora para Juliana Bastos, para a desembargadora, para que não haja outra interrupção, eu queria também que o recorrente, acho que falasse acerca da anuência ou benefício ou de algum nexo de causalidade entre a postagem, parece que do sobrinho, a comprovação e a responsabilidade da candidata com relação a isso, dos candidatos e dos interessados. Doutor Ricardo, a palavra é sua para que possa responder nas perguntas feitas pelos desembargadores. Perfeito, obrigado, presidente. Vamos lá. Primeiramente, né, vou responder Vossa Excelência Daniele, que os efeitos devem ser imediatos, né, referente às provas juntadas aos autos, porque no ato que estamos, né, que é a AIGE, referente aos atos ilícitos cometidos por Marluce, né, leva à livre convicção de que Marluce tem indícios o suficientes e provas e presunções de que ela é culpada nessa IJ. É claro que podemos levar esse ato para uma esfera penal, né, mediante o requerimento e a representação do Ministério Público Eleitoral, mas para nós é importante que ela seja de efeitos imediatos, porque estamos em fase final do processo da IJE, da IG, no caso, né? Então, por isso, eu acho importante levarmos em consideração, e também gostaria de pontuar também o artigo 23 da Lei Complementar 64, que indica que o tribunal formará sua livre convicção pela livre apreciação de, abre aspas, fatos públicos e notórios, fecha aspas, dos indícios e presunções e das provas produzidas, atentando para a circunstância dos fatos, abre aspas, ainda que não alegado pelas partes, mas que preserve o interesse público de lisura eleitoral. Então, por conta disso, por conta do interesse público gerado, por conta de ser um cargo a governador do estado Y, que tem 600 mil pessoas como população do estado e tem interesse público no resultado dessa ação, acredito que deverá ser reconhecido de imediato a apreciação das novas provas. Seguindo doutor Ricardo, bom, a palavra é sua. Tá. Seguindo para o questionamento de Vossa Excelência Fernandes Neto, né? Doutor, o senhor poderia me recordar da questão? Desembargadora, a palavra é sua. Doutor Ricardo, lembrando o senhor que o senhor tem direito a reclamar mais o acréscimo a seu tempo, devido às nossas intervenções, mas, mesmo assim, eu gostaria de saber qual o nexo de causalidade da comprovação probatória acerca da responsabilidade da candidata, no caso, e com fake news lançado por o seu sobrinho, se há alguma anuência, se há algum benefício direto, se há alguma comprovação dessa vinculação, ou simplesmente é o fato do parentesco, ou o simples fato do parentesco, por favor. Perfeito. Posso responder, presidente? A palavra é sua, doutor Ricardo. Perfeito, muito obrigado. Então, Vossa Excelência, seguinte, há um nexo de causalidade, né, que foi apresentado, pois a empresa foi contratada por Marluce e pertencia ao seu sobrinho, e logo após isso, né, além dos disparos em massa referentes a Fernando, né, houve também nas prefeituras, tanto de Jurema, quanto de Macondo, quanto de Lages, a promoção da candidata. Houve a promoção dela pelos mesmos meios de comunicação. Então, já tem ali, só nesse caso específico, a interligação da consciência do
não estamos discutindo isso, mas o dolo da candidata, quanto à anuência em demais informações. E também a Operação Locke, ela traz evidências que não foram só a empresa do sobrinho de Marluce que foi contratada, mas também a empresa do genro da Marluce. E, convenhamos, Excelência, seria coincidência demais se, para promover o discurso de ódio, né, quanto às fake news, quanto ao Fernando, duas empresas, uma pertencente ao sobrinho de Marluce e outra ao genro de Marluce. Então, acredito que o nexo de causalidade se faz aí pela relação entre os partícipes, né, entre as pessoas, e também pelos fatos trazidos e as provas juntadas aos autos. Doutor Fernandes, Satisfeito. doutora Daniela, algum acréscimo? Não, você. Passo a palavra ao doutor Ricardo, para que você possa dar continuidade na sua arguição. Tá, perfeito. Só para finalizarmos, então, Excelência, eu vi que encerrou meu tempo, mas eu tenho algum tempo adicional? Quanto tempo, mais ou menos, só para... 1 minuto. Perfeito. Eu gostaria de finalizar a minha fala pontuando um pouco sobre o quarto fato, né? Onde, na cidade de Macondo, que vale ressaltar que é capital do estado Y, onde, já citado pela doutora Heloísa, a candidata Marluce da Silva já foi prefeita e também vereadora da referida capital. Então, ela tinha ciência de todos os atos e também, por o partido governar o estado por mais de 20 anos, ela tem total ciência dos atos que estão acontecendo e dos eventos que estão acontecendo na cidade. Em contrapartida, ela se aproveitou de um evento da apresentação de 40 viaturas na cidade, no dia, para reaproveitar a passeata, que era aberta ao público, para realizar uma passeata eleitoral do seu mandato, do seu pleito, né? Para que no final da caminhada as pessoas fossem indagadas com um galpão, onde estava tendo shows, novamente. Eu indago a questão, eu pontuo a questão do showmício, né? Porque gostaria de finalizar a palavra aqui com as palavras do doutor Weber, né? No seu manual das eleições, que diz que é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado, presencial ou transmitido pela internet, para a promoção de candidatas e candidatos e apresentação remunerada ou não de artistas com finalidade de animar comício e reunião eleitoral, respondendo à pessoa infratora pelo emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder. Isso está pacificado também pela ADI do STF, 5.970, e também pontua aqui o esclarecimento do queridíssimo professor Weber. Então, finalizo a minha fala aqui. Acredito que, por enquanto, é o que me tem a dizer, tá? Muito obrigado, excelências. Muito obrigada, doutor Ricardo. Sem mais delongas, passamos para a manifestação da advogada doutora Mariana, que falará pelo polo passivo. Obrigada, senhora presidente. Em nome do qual cumprimento todos os demais membros presentes nessa sessão. Excelentíssima senhora desembargadora, advogados da parte adversa e demais presentes, tenham todos um bom fim de tarde. Me chamo Mariana Bromana, membro da equipe do escritório Rodrigo Horta. Pelos próximos minutos, eu e a doutora Gabriela traremos as razões de fato e de direito que amparam o provimento das alegações finais apresentadas por Marluce e Cícero. Para fins de organização, nos próximos 6 minutos, falarei sobre as questões preliminares do caso. A primeira questão preliminar que nós temos é a impossibilidade da reunião das ações. As ações elas foram reunidas por meio da decisão de saneamento pelo desembargador, com fundamento no artigo 96b da Lei 9.504. Entretanto, não se observa a coincidência fática entre essas ações, conforme se preconiza o artigo supracitado, que acaba por estabelecer somente um critério objetivo para se afirmar a conexão, qual seja a identidade de fato entre as diversas causas. Identidade essa que não foi configurada nas ações apresentadas pelo polo ativo. Além disso, quando a gente observa cada ação penal, cada AIGE apresentada, a gente
tem que cada ação ela demanda uma produção probatória própria, oitiva de testemunha, defesas diferenciadas com as suas respectivas abordagens. A função desses processos desiguais, ela geraria um desequilíbrio em favor da parte-alvo da ação, que seria nós, o polo passivo. Não se tendo um equilíbrio de forças quando o ataque se dá em separado, já que cada AIGE foi ajuizada por uma parte, enquanto cada parte se debruça somente sobre uma ação, enquanto a defesa, nesse caso, ela é feita em um bloco total. Então, caso ainda entendam que os fatos sejam a ocorrência dos fatos idênticos, nós temos como, nós podemos citar aqui a ADI 5507 e o recurso ordinário número 2188. Ambos pontuam que essa regra geral do julgamento conjunto das ações sobre fatos idênticos, ela pode sim ser afastada para garantir uma celeridade e ampla defesa. Tem-se que o próprio julgador... Presidente, por favor. Desembargador Fernandes, a palavra é sua. Queria fazer uma indagação à doutora Mariana. Qual o pedido mesmo explícito, o pedido direto da preliminar? Qual essa preliminar que você está levantando, da reunião das ações, por conexão ou não? Qual o pedido que pretende a parte aqui ré, nesse caso, né, que se trata de uma ação de procedência em primeiro grau aqui? Pode ir. A palavra é sua, doutora Mariana. Obrigada, Vossa Excelência. O pedido seria, então, a necessidade de interromper o presente julgamento para que tal questão preliminar suscitada seja resolvida com a separação das AIGES propostas. Haveria ou não desculpe, doutor presidente, mas aproveitando, haveria ou não a nulidade de atos anteriores ou o aproveitamento dos atos seguintes, se houve alguma percepção sobre esse assunto, alguma indagação, alguma postulação nesse sentido? A palavra é sua, doutora Mariana. Obrigada. Nesse caso, a única ação que poderia ter, que nós pedimos a anulação dos atos anteriores, seria em questão do indeferimento da prova pericial sobre uma das AIGES, que aí seria pedido a anulação dos atos anteriores para que essa prova seja deferida. Desembargador Fernandes, algo a acrescentar? Não, satisfeito. Não, doutora Mariana, pode seguir com a sua arguição. Então, voltando, caso entendam que, pela ocorrência dos fatos idênticos, a gente suscita a aplicação da EDI 5507 e do recurso ordinário 2188. O próximo ponto, que caso... Ordem, excelência. Oi? Eu gostaria de pontuar uma informação, né, referente à fala Quem que anterior. está falando? Desculpa. É o Ricardo. Ricardo. Não estava conseguindo identificar. Desculpa, Ricardo. Posso, presidente? Do que se trata, Ricardo? A palavra é sua. Perfeito. É que na fase de saneamento, né, a doutora pediu para que fosse indeferida a produção de prova pericial, mas já foi indeferida, né, a questão de prova pericial pelo relator, pelo desembargador relator. Presidente, sem querer me intrometer, mas o advogado interrompeu a palavra da parte adversa, sem a permissão dela, o tempo destinado a ela. Não se tratando de questão de fato, as questões de fato podem sim ser levantadas, mas após a orientação e a postulação de cada parte. Então, eu entendo que a palavra deveria ser indeferida do doutor Ricardo. Ótimo, então, indeferimos a sua palavra. Ricardo, você deixa para complementar no momento da réplica. Passamos a palavra à doutora Mariana, a quem damos mais um minuto para a sua fala, além do tempo já programado, tá bom, Mariana? Desde já atribuindo esse um minuto a mais. Obrigada. Voltando, recapitulando, se foi entendimento que há similitude, a gente pede a aplicação da ADI. Em caso de uma aplicação supletiva do artigo 55, parágrafo 3º do CPC,
a gente entende que não há essa configuração dessa suposta decisão contraditória que teria caso as ações fossem separadas. Isso porque, conforme o julgamento do TSE na IJE 060 177 90 52 2018, o julgamento em separado de maneira alguma geraria um risco de decisões conflitantes, tendo em vista estarem todas as ações submetidas à relatoria do mesmo corregedor-geral e ao julgamento pelo plenário do TSE, os quais possuem visão global dos fatos submetidos à apreciação e garantirão a prestação da jurisdição, assegurando a coerência e a unicidade dos julgamentos. Então, o pedido final dessa preliminar seria a necessidade de interromper o julgamento para resolver a questão preliminar e requerer o deferimento do pedido para que as ações sejam separadas. A próxima questão preliminar é sobre o indeferimento da produção de prova pericial. Houve um indeferimento pelo desembargador eleitoral também na decisão de saneamento e, na nossa opinião, nas teses da defesa, é necessário que se proceda à realização da prova pericial para comprovar a ausência de ilicitude na campanha de Marluce e Cícero. E, conforme palavras do autor Cândido Rangel Dinamarco, ao lecionar sobre o conceito da função de prova, eu vou abrir um tempo para ler só essas palavras. O autor fala que são ilícitos atos em que o juiz denega à parte a produção de um meio de prova lícito em si mesmo, que haja sido requerido tempestivamente, que se refira a fatos possíveis, que seja adequado aprová-los. Em suma, é ilegal a denegação de uma prova admissível e regularmente requerida, que foi exatamente o caso da nossa prova, que foi regularmente requerida tempestivamente. Então, nós estamos diante de uma ação que tem pouquíssimas provas juntadas pelo polo ativo, cabendo ao polo passivo suscitar essa oportunidade de contestá-las por meio de um pedido lícito, que seria a prova pericial. Além disso, na questão do indeferimento, não houve nenhuma fundamentação plausível para o indeferimento. Já que o indeferimento, quando a questão demanda uma dilação probatória, o indeferimento da prova, quando essa questão demanda uma maior dilação probatória, ela caracteriza como uma violação do devido processo legal. Então, por fim, o que a gente requer é o deferimento dessa perícia solicitada com a retirada dos autos em julgamento para que realize uma adequada instrução processual. Resumindo, uma conversão de julgamento em diligência. Por fim, muito rápido, a gente queria suscitar sobre a carência das ações em relação ao partido D, que se fundiu ao partido F e virou o partido G. Não houve uma sucessão processual e não podendo configurar no polo ativo da presente ação. Finaliza minha fala. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Mariana. Passo já, na sequência, a palavra à doutora Gabriela. Vossas Excelências, advogados da parte adversa, boa tarde. Estamos aqui em razão da imputação de 3 formas de abuso, sendo estes o abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Essas imputações eu vou tratar de forma individual para mostrar que elas não merecem prosperar. Em relação ao abuso do poder econômico, as partes são acusadas em razão da compra pela empresa do sobrinho de Marluce de pacote de disparo em massa para fim de vincular notícias supostamente falsas, segundo a acusação. E também pela realização de festas para beneficiar, supostamente também, beneficiar os candidatos, a Marluce e o Cícero, que é o vice. Ocorre que o conjunto probatório produzido na fase de instrução, ele não é apto a comprovar a contratação de serviços de pacote de disparo em massa pela empresa do sobrinho de Marluce. A alegação ela se funda unicamente em uma matéria jornalística divulgada pelo Jornal do Estado. A acusação ela não tem prova pericial e não tem mídias que comprovem a sua alegação. As provas que foram juntadas pelo polo ativo da Operação Loki, elas são ilícitas, em razão de ter sido juntados depois de toda a instrução probatória, quando já corria o prazo para oferecimento das alegações finais da parte. Deve, portanto, a gente
suscita que esses documentos eles sejam desentranhados dos autos, porque isso ofende o princípio da ampla defesa e do contraditório que deve ser resguardado no processo. A jurisprudência do TSE, ela é no sentido de ser vedada às partes de editarem os fatos descritos na inicial, que é o que o polo ativo tenta fazer com essa juntada. Excelência. Então, para esse cara... Palavra é sua, desembargador. Queria indagar a doutora Gabriela se houve oportunidade às partes para se manifestar acerca desses documentos juntados durante o período de razões finais. Palavra é Não sua. houve, não houve prazo para manifestação. E a gente teria o curto prazo em si das alegações finais para já rebater essas provas. Então, assim, prejudica totalmente a defesa. Por isso que a gente está alegando aqui como tese de mérito. Desembargador Fernandes, algum Obrigado. acréscimo? Obrigado. Sem acréscimos, doutora Gabriela, a palavra é sua para que possa dar continuidade. Então, para se caracterizar o abuso do poder, impõe-se a comprovação de forma segura do ilícito. E o ônus da prova é justamente do polo ativo, como é disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. E na fase de instrução, o que não ocorreu. Também a denúncia jornalística, que é o documento hábil aqui que tem na fase de instrução para provar alguma coisa, ela não basta para revelar a ocorrência de um ilícito eleitoral. É necessário a apresentação de elementos concretos. Isso está num julgado do TSE pelo ministro Luiz Felipe Salomão em 2021. Dessa forma, a gente traz isso requerer cassação do mandato tanto da governadora quanto do vice e possível declaração de inelegibilidade, tendo como observância o artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 90. De forma seguindo, em relação à imputação do abuso econômico pela disponibilização de verbas para promoção de eventos políticos, para que haja essa imputação também é necessária a presença de provas robustas, que não podendo se fundar em meras presunções. Isso é um entendimento do TRE do Paraná, pelo que tem como relator o desembargador Rodrigo Otávio Gomes, no ano de 2023, recente. Agora, passando para a questão do uso indevido dos meios de comunicação, as AGEs, elas são ajuizadas, tanto do Fernando Cabral quanto do Partido D, alegando a divulgação de fake news, de mentiras. Todavia, a gente vive um sistema democrático onde a manifestação do pensamento é lícito, conforme o artigo 50, pela internet, conforme o artigo 57D da Lei 9.504 de 97. Verifica-se que aqui a montagem realizada se trata de meras paródias, não constitui uma propaganda eleitoral negativa. É parte de um jogo político, onde você tem duas partes adversas e cada uma está tentando ganhar voto para ocupar o cargo. Então, a proteção desse tipo de criação intelectual tem por escopo justamente resguardar um princípio que está previsto na nossa Constituição Federal. Então, em nenhum momento se pretendeu dizer aqui que a foto era real, que a foto que trouxeram, ela significava, não foi mostrado a cara do Fernando Cabral, do candidato, então se referencia a ele, mas de uma forma cômica, e não de uma forma específica para atingir ele e a sua honra. Além disso, não se verifica nenhuma conduta em si da Marluce e do Cícero, de supostas mensagens encaminhadas por ele. Os candidatos eles não agiram, os candidatos eles não solicitaram, são meras presunções que vêm de blogs e também de jornais. E, por fim, a gente tem o abuso do poder político. Os candidatos eles são acusados por abuso do poder político
em razão de Marluce marcar uma carreata para sair do mesmo local onde foi orquestrado desfile estruturado para mostrar viaturas compradas pela prefeitura de Macondo. Não há abuso político aqui em se realizar eventos ao mesmo tempo dos eventos do município. São eventos distintos, são eventos que não se confundem, tanto que o horário foi diferente. A realização do prefeito de Macondo, do evento que foi dele, foi às 16 horas. E a da Marluce foi às 17. Então, foi em momentos distintos. E também a gente não se Presidente, me permite um questionamento? A palavra é sua, desembargadora. Obrigada. Doutora Gabriela, a senhora está falando que os eventos foram em horários distintos e localidades distintas. Esses eventos, eles não se encontraram em determinado momento? Coincidiram a saída de um com a chegada de outro? Ou houve alguma comunicação para os órgãos oficiais para que houvesse realmente uma separação dos eventos? Os eventos, eles ocorreram em uma diferença de 1 hora, foram no mesmo local, só que houve a comunicação para o prefeito, principalmente em diário, foi mandado, confirmando que eles também orquestrariam esse evento. Então, a gente vê aqui que também não se verifica uma vedação legal para o prefeito participar de um evento que foi orquestrado pela própria candidata, porque ele é uma figura pública, e como uma figura pública, ele está aberto a isso, ele está sujeito a participar de eventos. Satisfeita, Obrigada, doutora? estou satisfeita. Obrigada. Obrigada. A palavra é sua, doutora Gabriela. Então, por fim, antes de tudo que foi exposto, a defesa ela requer a nulidade da presente AGE, tendo em vista a carência processual exposta nas preliminares, e de forma subsequente requer a absolvição dos envolvidos por se tratar de provas, em razão de provas ilícitas e meras presunções que supostamente sustentaram os fatos alegados. Então, a defesa ela pede improcedência dessas AIs. Finalizado, excelência. Doutora, o seu microfone está desligado. Tá Exatamente. Isso é importante. Eu estava falando que o tempo ainda não tinha dado como sido encerrado. Se a advogada da equipe gostaria de complementar, se vocês gostariam de usar esse tempo de alguma forma para complementar o que já foi dito até agora. Eu vou complementar. Então, aqui a gente alega que a candidata, ela estava num período de candidatura, de movimentação eleitoral, e a gente pode ter o pedido de voto em si, porque é o voto que faz ela ser elegida, né? E ele era prefeito e ele podia estar no local. Por que ele podia estar no local? Porque por ele ser prefeito, ele não vai ter suspensão dos direitos políticos. Ele é uma figura pública, que ele pode estar nesses lugares, e ele não tem nenhuma suspensão de direito político como cidadão. Então, como cabe frisar, novamente, que era um evento que estava no calendário eleitoral da cidade e também foi comunicado que teria esse outro evento. Agora o tempo foi encerrado, Gabriela, mas se você quiser 1 minuto para encerrar o seu pensamento, você tem 1 minuto. Está encerrado. Muito obrigada, doutora Gabriela. Passamos então ao momento da réplica, devolvendo a palavra agora à equipe número 1. Quem faria a réplica, deixa eu resgatar aqui, ao doutor Ricardo. Perfeito, obrigado, senhora presidente. Né? Em fase, respondendo primeiramente à doutora Mariana, né, que se contradiz na sua fala, uma vez que solicita que sejam desmembrados as AIGs que foram juntadas, né,
para que ela possa se valer do direito de se defender de cada um dos fatos. Porém, em segunda fala, a doutora Gabriela vem apontar a alegação de que uma das AIJs, que foi promovida pelo partido D, né, que se juntou com o G e se tornou o F, está com problemas de legitimidade da ação. Então, se contradiz porque acredito eu que, ainda que fosse permitido, ainda que fosse admitida a legitimidade, ainda teriam duas AIs para que elas se manifestassem sobre, que decorreriam, agora que está em fase final das presentes demandas, a imputação da sentença baseada nos fatos, argumentos e provas trazidos nesses autos, né? Até porque, em fase complementar, a AIG promovida pelo doutor Fernando Cabral, que era o candidato do partido C, né? Apontou tanto o fato de abuso de poder, tanto abuso de poder político quanto... Eu queria pedir uma interrupção, uma indagação. Desembargador Fernandes, a palavra é sua. São duas AGEs a isso, e se são duas AGEs, há coincidência de fatos em todas elas, ou há divergência de autor, e há coincidência de autores e do pedido também? Doutor Ricardo. Tá, perfeito. As outras duas AGEs que voltam, né, que se mantêm, há um pedido na primeira AGE, que foi promovida pelo Fernando Cabral, de abuso de poder econômico, de abuso de poder político e dos usos indevidos do meio de comunicação. Quanto na segunda AGE, promovida pelo partido C, é só quanto ao abuso de poder econômico. Posso prosseguir, presidente? Desembargador Fernandes, satisfeito. Doutor Ricardo, a palavra é sua. Perfeito. Então, acredito que, primeiramente, os pedidos preliminares não devem ser acolhidos, uma vez que já estamos em fase final do processo e todos os fatos e provas, né, são pertinentes para a convicção de que todas as matérias apontadas, tanto pelas AEJs que restaram, né, a Fernando Cabral, quanto do partido C, e também da comprovação do partido D, né, que até então não foi apreciado o pedido, então eu peço pelo que não seja apreciado o pedido feito em fase preliminar. Perfeito? Finalizando a fala, né, quanto ao que a doutora Gabriela explanou, né, eu gostaria de ler o dispositivo da Lei Complementar 64, novamente, no seu artigo 1º, a linha 1, inciso 1, a linha D e H, que define o abuso de poder político como ato de autoridade que visa influenciar a eleição, como uso de recursos públicos em campanha eleitoral. Ela questionou por que os prefeitos podem fazer ou não podem fazer, sendo que eles estão apenas apoiando o candidato, sendo que, legalmente falando, eles estão errados, tá? No artigo 73 da Lei 9.504 também, proíbe o uso de bens, matérias e serviços públicos. Até onde eu sei, um prefeito é um funcionário público, em benefício de candidato, partido ou coligação durante a campanha eleitoral. Então, já é um caso a se rebater quanto à participação dos prefeitos dos municípios. Quanto às provas, rapidamente falando, o abuso de poder político e econômico ficou comprovado pelas provas testemunhais e vídeos, quanto o do abuso de poder... Seu tempo já foi encerrado, mas você tem 1 minuto para finalizar seu pensamento. Perfeito. E quanto ao abuso de poder político e usos indevidos de meio de comunicação, foram atestados pela prova testemunhal os servidores públicos que foram coagidos e também pela investigação e o dossiê extraído da Operação Loki. Também faço uma ressalva aqui. A parte defensora solicitou a prova pericial e eu reforço o pedido delas novamente para que seja apreciado a investigação da Operação Loki, porque se trata de prova pericial. E também que, se for o caso, abra prazo para a parte defensora, né, se manifestar contra essas novas provas, para que mantenhamos aí na lisura eleitoral e no pleito o princípio da paridade de armas. Tá? Perfeito. Gostaria de agradecer a oportunidade e encerro a minha fala. Muito obrigada, doutor Ricardo. E, na sequência, já passo a palavra para a réplica da Advocacia Rodrigo Horta, passando a palavra à doutora Gabriela. A separação das ações... Primeiro,
no primeiro ponto que você levantou, referente à separação das ações, a separação das ações, como o próprio doutor levantou, os pedidos entre elas não são os mesmos. E em razão disso que deve ser separado. Na de Fernando Cabral, você é citado uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político e abuso de poder econômico, mas de fatos específicos. No segundo momento, você tem o partido C, que ele vem com abuso do poder econômico, também com fatos específicos. E no partido D, ele vem com abuso de poder político e os devidos de comunicação. Ou seja, os três partidos, eles têm pedidos que não são iguais. Doutora Gabriela, doutor desembargador Fernandes, a palavra é sua. Doutora Gabriela, são fatos distintos em cada pedido que a senhora está falando? Os fatos também são distintos ou o pedido jurídico, o enquadramento jurídico que é distinto? Essa queria a minha indagação. Doutora Gabriela, a palavra é sua. Excelência, os fatos, eles são distintos. Os fatos são distintos porque, primeiro, em algumas ações são levantados as fake news e em outras não existe esses fatos. Os fatos em outra ação, como a do partido do Fernando Cabral, os fatos eles são unicamente a questão de festas que foram realizadas. Então, os fatos eles são divergentes. Doutor Satisfeito. desembargador Fernandes, satisfeito. Doutora Gabriela, pode continuar com o seu. Um próximo ponto levantado pelo doutor foi a questão do abuso de poder político em razão do artigo 73, se não me engano, que tem por objetivo impedir o uso político promocional da distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social puxados, subvencionados pelo poder público. Ocorre que aqui a gente não está tratando no polo passivo dos prefeitos, mas sim dos candidatos, da Marluce e do Cícero. E existem sanções e listas para o prefeito e para a Marluce. E a gente não cabe levantar pessoas que não estão no polo passivo, que seriam os prefeitos. E a gente tem um entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele fala, só pode ser praticado por quem detém a condição de agente público e se vale de sua condição funcional para desequilibrar o pleito eleitoral em benefício de sua candidatura ou de terceiros. Ou seja, em relação a isso, é unicamente os prefeitos. A gente não está levantando isso aqui. Fechando a palavra, Excelência, e os pedidos aqui é que não haja qualquer cassação dos mandatos e também qualquer infração ou qualquer eventuais danos para a governadora e para o vice. Doutora Gabriela, gostaria de um minuto para também encerrar o pensamento? Assim como foi a equipe 1? Finalizado, Excelência. Finalizada. Então, desde já, agradecendo a todos os participantes, agradecendo a desembargadora Daniele, agradecendo ao desembargador Fernandes, agradecendo ao nosso secretário, doutor Guilherme, e aos advogados que estiveram hoje aqui presentes, declaro encerrada a sessão de hoje. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado a todos Obrigada, aí. boa tarde. Obrigado Obrigada. a todos. Parabéns a todos aí, todos os participantes. As nossas Verdade. indicações são propositais no sentido de analisar a postura de vocês, né? E parabéns a vocês pela performance. Excelente. Obrigada, Excelência. Muito Boa obrigada. Obrigado, gente. Boa Até a noite. próxima. Até. Até.